a gente tem hoje, né, quero a satisfação de começar o semestre do Preserva, que é o laboratório de pesquisa de preservação do patrimônio cultural do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Morumbi. Com essa conversa que a gente vai ter hoje, a gente dá início a uma série que a gente pretende fazer ao longo desse semestre, ter pelo menos um encontro mensal com os participantes, né, do nosso grupo, a princípio, mas fazendo isso de forma aberta, né, para quem quiser participar, não só para os alunos da EMB, mas, enfim, para toda a comunidade. Porque a ideia é justamente estabelecer um diálogo para a gente conversar um pouco sobre projetos relacionados à preservação de patrimônio cultural na cidade de São Paulo. Desde aqueles projetos mais clássicos, né, obras de restauração, até outros que às vezes são um pouco polêmicos, né? Então, quero agradecer todo o apoio que a gente tem da coordenação do curso, né? Na figura da nossa coordenadora, a professora doutora Richelene Maia. Agradecer também toda a equipe do laboratório, né? Em especial a professora Carolina Scatolini, que está aqui no nosso apoio técnico-logístico, e os professores Márcio Reis e Tânia Mioto, que também integram o nosso laboratório. Tá? E eu acho que a gente não tinha forma melhor de começar, né, essa série de debates do que falando sobre o Bexiga e com a presença ilustre, né, do professor Massafumi, a quem eu já agradeço, né, muito pela presença aqui hoje conosco. A ideia, então, é a gente conversar um pouco sobre possibilidades de intervenção no Bexiga. Tenho certeza que todos vocês já ouviram em algum momento, né, da vida conversas de boteco, coisas que saem na imprensa, nos jornais, sobre vários projetos que acontecem, né, por ali. Tem, né, a velha briga do Silvio Santos com o pessoal do Teatro Oficina, tem recentemente prédio sendo embargado ali na região. Muito se fala, né, sobre o patrimônio que está ali, mas a verdade é que também existe pouca clareza, né? Afinal de contas, qual que é o valor que está ali, o que é tombado, o que não é tombado, o que dá para fazer, isso é para não mexer em nada, ou tem, né? O que a gente pode fazer ali? Lembrando que a gente está em uma das poucas áreas da cidade que você tem um conjunto urbano ainda preservado, e lembrando também que a gente não está, no caso da Bela Vista, falando só de patrimônio construído. Tem muita coisa, sim, de patrimônio construído ali que é relevante, mas a gente tem também questões de patrimônio ambiental, de patrimônio imaterial, que são essenciais para a gente conseguir discutir formas de intervenções contemporâneas no Bexiga. Então, é um pouco isso que a gente vai conversar hoje. Por favor, fiquem à vontade, né, para mandar questões aqui no nosso chat. A gente tem também nossa super equipe que vai dar um apoio nesse sentido para todos vocês, né? E aí eu quero começar apresentando o nosso convidado de hoje, né? Então, o arquiteto Newton Massafumi Yamato, que é formado pela FAUSP em 1977. A partir de 1981, ele formou o Escritório Gesto Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, que vem atuando em projetos de arquitetura e urbanismo com ênfase em questões ambientais. Ele recebeu o prêmio Rino Leve do IAB em 2004, além de vários prêmios e menções na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, entre outros. Hoje ele é professor de urbanismo na Escola da Cidade, aqui de São Paulo. E pela conversa que a gente teve, né, o professor Massafumi também tem uma longa vivência aí com o Bexiga, tanto fazendo projetos quanto, enfim, frequentando a área e tudo mais. Então, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito produtiva. Eu vou, num primeiro momento, passar a palavra para o professor Massafumi, que vai fazer uma
apresentação de 2 projetos que ele fez aí para a região, e aí depois a gente abre a palavra para conversar, certo? Então, professor Massafumi, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra está contigo. Opa, muito obrigado, Mariana, e gostaria de agradecer muito esse convite, muito oportuno nesse momento, conversarmos sobre o Bexiga, a questão da preservação, e realmente a gente precisa de cada vez mais buscar, eu acho que, adeptos a essa questão, sabe? Uma adesão. Então, essa oportunidade é muito importante, porque a universidade, os alunos, os professores, compõem um corpo pensante da cidade, daquilo que a gente observa, e tem uma observação científica, crítica, analítica, e isso é muito importante. E para isso que a gente gostaria de introduzir esses projetos, que são, na verdade, um motivo pelo qual nós vamos conversar. Eu acredito muito que esse laboratório preserva essas iniciativas de extensão que a universidade vem criando, é uma ponte fundamental para que a gente possa se aproximar da realidade mesmo, né? Tivemos a formação das universidades muito distantes daquilo que é a realidade objetiva, as das necessidades sociais e ambientais do país. Então, essa iniciativa é muito, muito importante nesse momento. A cada momento nós vimos dizendo, a gente vem dizendo que aquilo que a gente faz na universidade deveria ter um rebatimento imediato na realidade. Nós fazemos projetos nas faculdades de arquitetura, esses projetos são debatidos, são até elogiados, mas depois eles são engavetados. E aí eles não chegam até, na verdade, aquela realidade que nos leva como matéria-prima para se fazer um bom projeto, uma boa crítica. Então, esse vínculo é muito importante, né? E queremos mostrar esses dois, na verdade, são estudos, são possibilidades e sobre a qual vamos conversar. E esses projetos, eles são muito abertos. Por outro lado, né, eles procuram cada vez mais abrir para que eles sejam propostas mais coletivas, né, de modo que eles partem de um grupo técnico, até mesmo de uma equipe, como a gente faz na faculdade, faz uma equipe, desenvolve um projeto, de repente esse projeto ganha uma dimensão e é assimilado pelas pessoas. A vida na cidade poderia cada vez mais ser assim. A nossa contribuição técnica, ela parte de uma observação, de uma leitura, de uma análise crítica, de um potencial existente, de uma possibilidade de intervenção. A gente apresenta uma proposta e quando a gente faz isso na universidade, normalmente esse ponto é tido como final do projeto. E aí se aplaude, se faz críticas, não é? Se avalia, se dá nota, não é? Efetivamente. Mas eu digo que isso é o começo, talvez. Assim, a universidade pode dar início a um processo que é se aproximar da realidade, das diversos segmentos, dos diversos atores que compõem a realidade, para uma inserção de uma proposta. Essa continuidade que a gente não tem visto. Quem sabe a gente possa começar a cada vez mais fazer isso nas universidades. Então vamos lá, eu gostaria de mostrar esses dois projetos, talvez em 60 minutos, depois nós abrimos para mais 60 de conversa. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu fiz questão de convidar aqui a Tânia, que está aqui do meu lado, que é uma sócia de todos esses trabalhos, né? Particularmente esse primeiro que nós vamos mostrar, os ensaios urbanos
do qual participou a Tânia, e o Guilherme Schutzer, que é um geógrafo de fundamental importância nesse trabalho, né? Esse concurso nacional, chamado Ensaios Urbanos, ocorreu logo depois da publicação do Plano Diretor de São Paulo. O Plano Diretor de São Paulo ocorreu em 2014, 2015. E esse Ensaios Urbanos ocorreu quando estava se pretendendo fazer a lei de zoneamento da cidade. O plano diretor, ele precede a lei de zoneamento, porque é baseada nessa lei de zoneamento que se faz se faz a lei de zoneamento posteriormente ao plano diretor. A lei de zoneamento é uma consequência do plano diretor. E esses ensaios urbanos foi muito oportuno no momento por conta disso, que era uma consulta pública para que se obtivessem algumas propostas, sugestões técnicas, no sentido de ser incorporado na futura lei de zoneamento. Então, vamos lá. O que nós fizemos? O que nós pensamos? Este é um mapa conhecido de São Paulo, né? São Paulo é essa área enorme desse território que vai de norte a sul, leste a oeste, de modo que nós temos na área superior, né, essa área mais azul, do lado esquerdo, esse mapa do lado esquerdo, seriam as ocupações. Na verdade, a parte azul de cima e azul de baixo são áreas pouco frequentadas ou pouco ocupadas, né? Na parte norte, nós temos a Serra da Cantareira, né, o Parque da Cantareira, tão conhecido, e no sul são as represas, as duas represas, a Billings, a Guarapiranga, e abaixo da Billings e da Guarapiranga nós temos uma área de vegetação intensa, né, que também está sofrendo pressão no sentido da urbanização. Nós, para resumir, nós podemos dizer que as áreas amarelas que nós estamos aqui mapeando, nós chamamos de vulnerabilidade social. Ou seja, existe um cinturão vulnerável nessa grande ocupação urbana que vai além dos limites do município, dos municípios vizinhos. Você imagina, o recorte é só do município de São Paulo, mas esse amarelo entra para o lado leste, para o lado oeste, né, da cidade, e vai fazendo uma grande circunferência, um grande cinturão vulnerável. O Aziz Absaber disse há um tempo atrás que nós temos 7 milhões de pessoas nessa condição. Então, na cidade de São Paulo, que temos 11 milhões hoje, de 10 a 11 milhões, nós temos muita gente nessa condição vulnerável. Do lado direito, nós temos o mesmo município com toda a rede hídrica. Então, a gente pode ver a quantidade de rios. O rio Tietê e o rio Pinheiros são os que predominam nessa condição de visível, né? Então, na horizontal, nós temos o rio Tietê e na vertical o rio Pinheiros, que vai aqui, ó, ele serve muitas vezes numa direção contrária do curso natural a Billings, que está aqui à direita, e a da Guarapiranga. Temos também o rio Tamanduateí, que dá para ver ali. Então, o rio Tamanduateí, né? Então, a gente tem 3 grandes rios, Tietê, Pinheiros, Tamanduateí. Entre o Tamanduateí e o Pinheiros, nós temos uma grande elevação, que seria o Espigão da Paulista. Isso, o Espigão da Paulista, ele segue paralelo ao rio Pinheiros e paralelo ao rio
Tamanduateí e Tietê, né? É isso aí. E nós mapeamos aí como vulnerabilidade ambiental, né? As coisas não são separadas, mas a gente separou porque nós somos técnicos, né? Os técnicos podem separar para ter uma visão melhor, tá bom? A vida não tem essa separação, é uma coisa mais didática nossa. Mas nós separamos e mapeamos os pontos de alagamento da cidade, que são esses pontos vermelhos que a gente pode ver. Então, a quantidade de vulnerabilidade ambiental, que a gente pode dizer, é muito forte. Então, na área mais urbanizada da cidade, a gente tem vulnerabilidade ambiental. Nas áreas mais distantes da cidade, nós temos vulnerabilidade social. Esse é o quadro que nós temos. Nós vamos falar de um ponto que é um ponto muito, um recorte muito pequeno, se imaginarmos tudo isso, que aparece nesse círculo do mapeamento aqui do lado esquerdo. Este é o Bexiga. Então, vamos para a próxima. Quer ver? Dá para ver melhor. Vamos para a próxima que nós vamos olhar melhor. Aqui dá para ver melhor, olha. O Bexiga, ele está muito... Essa parte maior do Bexiga, ele é limite com a parte mais alta do terreno, do território aqui local, onde a gente tem a Avenida Paulista, é o espigão da Avenida Paulista. E essa manchazinha do lado direito, que aparece em laranja aqui, é na verdade o quê? Em função dessa grande impermeabilização que fizemos aqui do lado esquerdo, do lado direito, como nós tamponamos todos esses córregos e, de certa maneira, suprimimos a vegetação, nós conseguimos criar um clima especial aqui que se chama Ilha de Calor. Ou seja, especial entre aspas, porque é muito triste a gente ver uma cidade que desprezou a dinâmica da natureza e gerou o que pode se chamar hoje de Ilha de Calor. O que é Ilha de Calor? É uma mudança climática onde nós temos uma queda da umidade relativa do ar, que é normal que se tenha de 70%, 80%, em algumas épocas do ano cai para 15%. E aumenta-se a temperatura até 7 graus. Então, o aumento da temperatura atrai partículas suspensas no ar e cria uma área de mais poluição do ar. E isso tem uma consequência muito grave para as pessoas, porque isso gera problemas, doenças respiratórias violentas. Então, o Bexiga não é por acaso que nós também selecionamos o Bexiga como estudo de caso, por conta de que é lá no Bexiga que também ocorre, em alguns momentos do ano, principalmente na época mais fria, nós estamos próximo disso aqui, ocorre esse fenômeno de ilha de calor, de um modo geral, na cidade, principalmente sobre o espigão da Paulista, mas de uma forma mais grave no Bexiga. Vamos em frente. Se você quiser falar dos pontos de enchente. Os pontos de enchente, todo mundo conhece, todo verão nós convivemos com essas enchentes que são um absurdo. Nós vivemos uma contradição, que é o seguinte: nós temos enchente na rua e falta d'água na nossa casa, na nossa cozinha, no nosso chuveiro, não é mesmo? Então, são contradições que a gente vive, um problema de gestão. Vamos em frente. Então, nós mapeamos esse recorte, olha aqui, Avenida Paulista, 9 de julho, e aqui a Brigadeiro Luiz Antônio. Este mapeamento aqui é a microbacia do córrego Bexiga. Então, a microbacia significa o seguinte: todos os elementos de água que caem nessa microbacia correm para o Saracura. Esse é o Saracura pequeno. O Saracura grande, ele inicia aqui na boca do túnel da 9 de julho. Lembra?
Ali tem duas fontes, de um lado e do outro, da 9 de julho. Né? Ali eram fontes que abasteciam os moradores por conta de que ali tinham duas nascentes. Ali tinha uma nascente muito interessante, muito importante. E nós vamos falar desse Saracura pequeno que tem duas nascentezinhas aqui e que tem uma microbacia. Né? Vamos adiante. Vamos adiante. Então, a gente pode ver aí essa situação das ruas, elas são muito impermeabilizadas. Né? Nesse lugar é que corre o córrego Saracura. Ele está tamponado aí. Vai em frente. Vai em frente. Olha, do lado esquerdo aqui do muro tem um rapaz que faz é um lava-jato 24 horas, ele escreveu mais ali embaixo. Sim. Por quê? Ele tem uma água que brota aí desse muro 24 horas. É a nascente do Saracura pequeno. Tá? Ele teima em existir. Vamos em frente. Aí também, ó, o Saracura está tamponado, tá? Embaixo desta rua. Vamos em frente. Olha o lava rápido aí, ó, 24 horas. Então, deste muro, jorra 24 horas uma água, onde alguns carros param, pede para lavar, o rapaz que fica ali sentado aguardando lava, e o córrego está aí tamponado. Existe uma lei municipal que foi criada para exatamente transformar esses córregos em galeria de água pluvial. Em sendo galeria de água pluvial, você pode botar rua em cima, pode construir perto, porque existe uma lei federal que diz o seguinte: você não pode tamponar os córregos, você tem que proteger os cursos d'água com aquilo que é chamado de APP, Área de Proteção Permanente. Né? APP é a proteção da mata ciliar que faz o papel de cílios. Né? Senão, se a gente não tivesse cílio, ia cair muita sujeira no nosso olho. Né? Então, foi muito prudente, a natureza criar os cílios para nós. A natureza criou os cílios para o rio, mas a gente não entendeu bem isso e a gente construiu em cima. Vamos adiante. E aí são várias imagens para mostrar o quanto que ele existe e quanto o que a gente fez com ele. Vamos adiante. Então, tem algumas encostas que sobraram. Olha lá, o mesmo rapaz visto de baixo. Ele está lá. Né? Então, você vê que ele fica ali o tempo todo porque tem água o tempo todo. Vamos adiante. A próxima vai aparecer. Olha aí. Olha como é que existe a água aí. Né? Vamos adiante. Vamos adiante. Então, se a gente pegar essa condição desse recorte e destacar as áreas verdes, a gente vê que tem muito pouco e essas áreas verdes elas estão todas fragmentadas. Então, tecnicamente, a gente olhou a água, né, viu a condição da água, viu a condição das áreas verdes, né? E vamos em frente. Mais para frente, a gente vai ver como é que é a vida do lugar. Nesta rua aqui, ó, do lado esquerdo, o córrego Saracura passa aí embaixo. Na verdade, é o seguinte, esta rua, ela tem esses lotes que estão aqui no meio, eles têm frente
para a rua de cima, do lado direito e do lado esquerdo. Há muito tempo atrás, esses lotes davam para esse córrego, que era o Saracura, e depois tamponaram esse córrego, puseram uma rua, então esses lotes ficaram com duas frentes. Vamos adiante. E aí a gente vê a configuração geomorfológica para mostrar o que é esse lugar. Na verdade, ele é formado por anfiteatros naturais. Os anfiteatros é uma palavra muito usada pelos geógrafos, né? Nós absorvemos esse vocabulário do Guilherme Schutzer, né? Então, aí a gente vê os anfiteatros das nascentes. Olha que bonito que isso foi quando antes nós tínhamos essa possibilidade de enxergar esse anfiteatro, né? Mas vamos adiante. E nós tivemos uma implantação muito proveitosa no sentido de que não deixamos nada, né? Nós fomos aproveitando tudo que tinha de área que foi possível e fomos impermeabilizando tudo. Olha, impermeabilizou a rua, impermeabilizou a calçada, construiu uma casinha do lado da outra, ou seja, nós impermeabilizamos tudo. Olha lá para cima aquele prédio grande, né? E aí vai. Então, imagina quando chove o que acontece de água caindo aí, né? Então, nós já estivemos lá com chuvas de verão, a quantidade de água que corre aí é um verdadeiro... É como se a gente imaginasse um telhado com essa inclinação impermeabilizado. Vamos adiante. E aí, nós temos uma situação onde existe também uma convivência muito difícil de pessoas que estão nesses lugares. Então, por exemplo, as manchas vermelhas mais escuras são cortiços. Os cortiços, eles são ocupações de construções existentes por muitas famílias. Na verdade, essas construções caberiam 1, 2, 3 famílias no máximo, e tem 15 famílias morando aí. Tá? Vamos adiante. Vamos adiante. Esta área mais laranja é a área de tombamento. Então, esse é um outro layer, né? Aparece amarelo, na verdade, né? No meu vídeo aqui tá... agora amarelo. É amarelo, isso. Agora melhorou. É que se eu abaixo também eu fico... Nós tem um iPad aqui do lado que a gente vai olhando as cores. De cultura. E diz os moradores que é o seguinte: existem pontos de culturas importantes, que são os teatros que a gente conhece do Bexiga, mas dizem os moradores que eles nunca tiveram oportunidade de entrar nesses pontos de cultura. Deve ser verdadeiro, né? Então, existe um layer aí que é o layer do tombamento material. Então, teve um momento da história onde nós conseguimos edificar de uma forma muito interessante, aí a ponto de ser observado pelos órgãos de patrimônio como um valor cultural significativo. E por isso mereceria e mereceu esse tombamento, né? Vamos adiante. Vamos adiante. A gente considerou que essas áreas, por exemplo, hoje fragmentadas, elas tinham na sua origem uma mancha muito maior, que é essa mancha que nós podemos observar aí, no verde claro. Na verdade, nós conseguimos suprimir todo esse verde
ocupando e criando áreas de ocupação intensa e extensa da cidade. E por isso acontece aquele fenômeno que a gente anunciou lá no comecinho da conversa. A ilha de calor não é de graça, ela é fruto desse processo, né? Então vamos adiante. Olha aí, essa paisagem demonstra muito bem aquilo que nós estamos conversando, né? Então aí, olha, essa foto do lado direito, esse amarelo é o córrego tamponado, tá? Então vamos adiante. E esta é a tal ilha de calor que a gente anunciou. Então a gente vê aí 34 graus nessa parte mais escura, né? Então é um círculo onde você tem uma intensidade de calor muito forte em alguns momentos do ano, né? Gerado, é um clima urbano. Fora das grandes cidades não existe essa ilha de calor. Essa ilha de calor é uma propriedade somente das grandes cidades. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Então, o que a gente entrou, ou o que a gente fez como proposição? Aí começam a entrar as propostas, né? O que nós fizemos? Nós temos no plano diretor 2 áreas que se chamam macro-área de proteção ambiental, ao norte da cidade, né, que é a Serra da Cantareira, e a sul, junto, logo depois das represas, que são macro-áreas de proteção ambiental, macro, né? Bem localizadas e muito bem expressas no plano diretor. O que a gente propôs para que seja absorvido, quem sabe, na lei de zoneamento? Nós propusemos micro-áreas de proteção ambiental. O que seriam essas micro-áreas de proteção ambiental? Seria a proteção das nascentes dos córregos urbanos, né? Então, em volta das nascentes, a gente estava propondo, nesse concurso dos ensaios urbanos, a gente propôs que fosse incorporado na lei de zoneamento uma área que contemplasse a preservação, a conservação de um patrimônio natural, juntamente com o patrimônio físico que já existe tombado aqui, que é o amarelo. Dentro do amarelo, nós estamos propondo, tá bom, nós tombamos o material desse lugar e vamos tombar também o que a gente pode chamar de pré-existência geomorfológica e natural desse lugar, não é? Esse foi o propósito nosso. Posso só completar uma coisa? E através da renaturalização, né, de trechos dos córregos. Então, você propõe essa preservação, essa criação das microáreas e também propõe a renaturalização de alguns trechos, né? Na verdade, a gente fala renaturalização cá para nós, entre aspas, tá? É uma ressignificação do córrego, porque a gente não tem como naturalizar esse lugar como ele já foi natural, né? Então, o impacto que nós conseguimos causar, a gente modifica muito a natureza e incorporamos essa natureza no nosso fazer e a gente ressignifica esse natural, né? Na verdade, o que a gente pretende aqui, e acho que seria mais importante, ou que estaria implícito nesse gesto, seria a recuperação da dinâmica natural. Isso que nós conseguimos com a impermeabilização fazer. O fato de nós termos hoje a ilha de calor é fruto da interrupção dessa dinâmica.
A gente vai ver mais na frente como que isso poderia se dar, a essa recuperação dessa dinâmica. Então, no fundo, quando se pretende iniciar esse processo de ressignificação dos córregos urbanos através da nascente, seria esse ponto de partida, seria a criação dessa micro-área de proteção ambiental. Vamos adiante. É o próximo slide, inclusive. Aqui, ó. Aqui já dá para ver que se a gente tiver uma retomada da infiltração, ou seja, a permeabilidade, ela tem um papel muito importante, porque é através da permeabilidade do solo que a gente consegue abastecer o lençol freático, que vai fazer com que os córregos sejam aflorados. E, apesar de nós impermeabilizarmos tanto, eles teimam em existir. É impressionante essa beleza, essa resiliência natural, né? E nós conseguimos, na verdade, interromper essa infiltração, e nós temos essa consequência que se chama ilha de calor, que a gente está falando bastante, em função do quê? De um fenômeno que é causado, é uma máquina, a vegetação é uma máquina que produz a umidade relativa do ar, produz um fenômeno que se chama evapotranspiração. Essa evapotranspiração faz com que exista uma transpiração do vapor através da árvore. E que máquina interessante que é a árvore, cara. Não imaginava. Ah, sim. Então é essa discussão que é bacana a gente fazer. Então, na verdade, nós estamos dizendo que a recuperação do córrego, da vegetação, neste caso, não é somente cultural e embelezador para a cidade, não. Tem um papel curativo, porque pode vir a curar ou restabelecer, né? Hoje se diz o seguinte, não é mais a questão, a palavra-chave não é mais sustentabilidade, é regeneração. Porque sustentabilidade todo mundo já tem claro que precisa de sustentabilidade, você tem que ter uma sustentabilidade. Você tem que se sustentar para sobreviver, senão você não vai sobreviver no planeta. Tá, todo mundo entendeu já isso, tá bom? Agora vamos regenerar o que nós perdemos, ou seja, nós temos que regenerar aquela dinâmica que nós interrompemos. Inconscientemente, sei lá o que foi, ou seja, nós temos que ter, hoje, colocado por nós mesmos, os valores que fazem essa restauração, essa recuperação, essa regeneração. Então, são novos valores. Vamos adiante. E aí sim, se a gente conseguir essa regeneração, não só das nascentes, mas também do córrego, a gente tem uma vegetação curativa aí, né, que ela começa a fazer o papel que é um serviço ambiental, chamado serviço ambiental. Olha que bonito, serviço ambiental. Serviço ambiental significa que ele presta serviços, né, para aquele território. Então, esses serviços não estão contemplados atualmente. Nós conseguimos interromper esse serviço ambiental que as árvores, os córregos, o chão sempre fez. Vamos lá. E assim, quem sabe, a gente pode sim obter espaços que são também um contato com a natureza de forma que o cidadão urbano ele possa conviver de uma forma mais pedagógica com relação às dinâmicas da natureza. É impressionante como nós, urbanos, quando vai chover, vem uma tempestade, a gente não está sabendo bem.
porque a gente entra nas enchentes, se afoga, né? Perde a bicicleta, perde o carro, quando não perde a vida. Agora, o cara do campo, o senhor do campo, ele sente no cheiro, 3 dias antes que vai chover. Aí ele começa a providenciar. Quando a chuva chega, ele fica na janela assistindo aquela chuva maravilhosa que está vindo, está regando tudo que ele plantou. Então, esse contato com a natureza pode ou com essa dinâmica que nós perdemos, pode ser de um significado muito grande para todos os cidadãos. Não é? Então, tem vários significados essa recuperação. Ela não é só estética e paisagística. A paisagem hoje significa isso tudo que eu estou dizendo. Paisagismo, no sentido mais antigo, era uma coisa, mesmo a estética. Por favor, hein? Vamos entender a estética como uma coisa estruturante. E a paisagem também. A paisagem é uma coisa muito, muito importante no sentido de que ela contém todos esses significados que nós estamos falando. É que a gente entende o paisagista como um jardineiro. Que loucura é essa? Que absurdo, que pequenez é essa? Então, não é essa jardinagem. Hoje não tem mais espaço para jardinagem, por favor. Então, vamos adiante. E assim, nós mapeamos as áreas de intervenção mais próxima das nascentes e dos córregos. Nós chamamos de microárea zona 1, microzona 1, microzona 2 e microzona 3, em função do entorno. E aí o tratamento da microzona 1, da microzona 2 e da microzona 3 vai se diferenciando. Essa é a tradução nossa enquanto urbanista, arquiteto. Tá bom, você está dizendo tudo isso, mas então como é que faz? O que vai construir na microzona 3? O que vai construir o que deve ser feito? Então, cada um desses setores tem uma responsabilidade nessa microbacia. Então, a maior permeabilidade acontece junto do córrego. A menor permeabilidade acontece mais distante, mas nem por isso deve ser considerado como uma área importante da permeabilidade e da retenção da água também, da infiltração da água. As consequências que a gente tem das enchentes, é por conta dessa impermeabilização, porque a gente não consegue reter as águas que estão correndo pela rua, pelos lotes, pelos edifícios. Nós mesmos construímos para nós mesmos essas enchentes. Ou seja, a dinâmica que existia antes, né, ela pressupôs essa retenção, a própria permeabilidade. E a vegetação sempre fez a evapotranspiração. Por isso que você, indo para um lugar mais natural, com interferência mais inteligente do homem, a gente tem uma umidade relativa do ar mais saudável. E aqui não, a gente conseguiu fazer uma coisa extremamente doentia. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos a seguir. Tem outros benefícios, né? Vale a pena. Às vezes você paga mais caro, mas vale a pena. Mas aí, tudo isso que nós mapeamos, são os pontos de nascentes. Vai no próximo que dá um zoom nisso. Vamos no próximo. Olha a quantidade, nós conseguimos algumas nascentes, mas a quantidade de córregos que abastecem o Tamanduateí, o Pinheiros e o Tietê é impressionante. Então, tudo isso, a maior parte anda tamponado na cidade de São Paulo.
Então, na verdade, a cidade ela tem muitos benefícios quando a gente se formou através das cidades, não é mesmo? As cidades, ela trouxe condições e oportunidades muito interessantes, importantes para o homem. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos, em alguns pontos dela, fazer e transformá-la em problemas críticos que são motivo de uma revalorização de alguns pontos que nós desenvolvemos até hoje. Por isso que a gente está aqui para conversar. Tá? Vamos lá, vamos ver o outro. Não sei quanto tempo que a gente já andou. Olha lá, a Carolina Scatolini participou desse projeto, hein? Tá. Sim, gente, essa era a surpresa. Carol é uma batalhadora aí, é uma fera que está aí, ó, junto com a gente. Estamos nesse caminho, tá bom? Próximo. Olha, vamos no próximo. O próximo, olha, eu já estourei o tempo. Eu imaginava que a gente pudesse ficar em 1 hora, para deixar 1 hora para a gente conversar, mas é que o assunto é muito interessante, a gente acaba detalhando demais. De qualquer forma, a gente levou uns 15 minutos até começar, então pode... Tá bom. Eu vou no Parque Bexiga, que é uma situação muito parecida, que é o outro córrego que está lá no Bexiga. E eu vou procurar ser mais rápido nesse caso aqui para a gente ganhar esse tempo, tá bom? Mas vamos lá, ó. O Parque Bexiga é um terreno que fica do lado do Teatro Oficina. Vamos adiante, quer ver? O Teatro Oficina todo mundo conhece, não é? Projeto maravilhoso da Lina Bobardi, né? E hoje, o tempo todo, foi dirigido pelo Zé Celso, que todos nós conhecemos, né? O Teatro Oficina foi fundado em 58, faz muito tempo, e esse projeto é maravilhoso, porque ele é uma passarela, é uma rua, né? Essa rua pressupôs, pela Lina, a continuidade no terreno que nós vamos conversar. E é uma coisa interessante o Teatro Oficina, que tem uma plateia vertical lateral, né, que o tempo todo é muito ativa, né? Então, essa rua, né, tem um momento que, dependendo da peça, se abre lá atrás e sai lá fora e continua a peça. Então, é muito interessante esse movimento que ocorre no Teatro Oficina. Vamos adiante. Quer ver? Na próxima, a gente vai ver um croquis, né, que foi... O Edson Elito, ele é sócio nesse projeto com a Lina Bobardi. Então, o Teatro Oficina, ele pressupôs aquela rua lá interna, que a gente viu essa foto, continuar aqui fora, fazendo um palco que vai continuando, uma plateia que fica exposta nesse terreno, né? E lá pelas tantas eles falaram, olha, tem também nesse terreno, quem sabe possa se fazer uma área verde e tal, uma plateia vertical. Então, era um sonho deles também continuar o Teatro Oficina nesse terreno do vizinho, né? Vamos adiante. E ocorre que hoje, esse terreno de 11 mil metros quadrados, nesta quadra que tem aqui a Rua da Abolição do lado esquerdo, a Rua Santo Amaro do lado direito, a Rua Jaceguai, que é a frente do Teatro Oficina, né? Tem também em frente ao Teatro Oficina esse viaduto Júlio de Mesquita Filho, que todo mundo já passou por ele, né? É impressionante como é que é esse viaduto é enorme e é uma interferência enorme também, por isso,
nesse território. Essa quadra tem esse terreno aí que ele é de propriedade do Silvio Santos e tem um projeto de se fazer 4 grandes torres aí. E essa é uma luta para que se faça desse lugar um parque, uma área pública e tal, do Teatro Oficina, que pretendeu o tempo todo ser uma extensão dele a partir desse terreno. E essa disputa, essa vontade, um desejo, esse desejo tem 40 anos. Vamos adiante. Se a gente olhar aqui do Anhangabaú, os córregos que abastecem essa região, a gente vai ver, olha, o Rio Bexiga, o córrego Bexiga, o Saracura, que estivemos conversando o tempo todo, lá, o Saracura pequeno, aqui o Saracura grande, o Augusta, que fica bem do extremo direito aqui, ó, que passa perto do Parque Augusta, que a gente ouviu falar recentemente, daquele movimento na praça, né? E do lado esquerdo aqui, o Itororó, né? O Itororó fica na 23 de maio. Todos eles desaguam aqui no Anhangabaú, que está tamponado. O córrego Anhangabaú está a mais ou menos uns 4 metros de profundidade, numa galeria enorme. E está vertendo lá o tempo todo. Então, o córrego Bexiga, que está aqui, bem no meio, isso aqui forma a bacia hidrográfica do Anhangabaú, que são 1, 2, 3, 4, sendo que o Saracura tem 2 braços, né? Seria praticamente 5 braços importantes de córregos, dos córregos que abastecem o Anhangabaú. Então, quando tem enchente no Anhangabaú aqui, que a gente já ouviu falar muito, né? Já viu, vivenciou, é por conta dessas águas que vêm demais desses córregos, que eles não são retidos lá em cima, não são absorvidos. Vamos adiante. Estas são as edificações tombadas próximos do Teatro Oficina. Teatro Oficina é esse ponto vermelho aqui. Mas você vê a quantidade de imóveis tombados pelo Compresp, pelo Condefat, né? Depois acho que a Mariana vai poder falar melhor sobre esse tombamento aqui. Mas o Teatro Oficina também é tombado. E todo tombamento tem um cuidado de ter uma envoltória. Ou seja, você tomba o imóvel, mas você tomba uma envoltória também, né? Então, tem requisitos para você construir e tudo mais. E o problema que a gente imagina aqui é, poxa vida, mas com tanta coisa tombada aqui, como é que você pode ter esse imóvel ou esse projeto que pretende construir 4 torres de 20 pavimentos aqui? Pode? Está podendo? Parece que foi aprovado recentemente. Essa é a discussão. Então, faz parte dessa conversa. É uma provocação boa. Então, outra coisa é o seguinte, tem uma linha aí dentro do terreno que é o córrego Bexiga, olha lá. Vamos para a próxima. Esse córrego Bexiga, olha lá, ele passa dentro desse terreno de 11 mil metros quadrados hoje, não construído, não edificado. Ele nasce aqui, ó, próximo da Rua 13 de Maio, a Rui Barbosa. 13 de Maio é onde tem aqueles restaurantes, né? A Rui Barbosa tem aquele viaduto enorme. Então, o córrego vai passando por vários lugares e passa por baixo do viaduto Júlio de Mesquita e atravessa ali o terreno, do lado do Teatro Oficina. É impressionante, a gente destampa umas bocas de lobo nesse trajeto e o córrego está vivo lá embaixo. Está pedindo para respirar.
Vamos adiante. Olha, ele passa assim no terreno. Rio Bexiga canalizado. Ele está canalizado a uns 4 metros, 4, 5 metros abaixo desse solo que hoje demoliu várias casas e construções que existiam aí. E ali atrás, ali é o Teatro Oficina, ó. Vamos adiante. Aí o que a gente fez? A gente pensou em criar uma extensão do Teatro Oficina com uma plateia, né, com algumas passarelas, e nós estamos querendo ressignificar esse pedaço do rio, do córrego Bexiga, destamponando ele e criando, quem sabe, deixando ele verter naturalmente aí. Provavelmente, com isso, ele começa a criar ao longo dele, ou nesse trecho, nas margens, ele começa a recuperar a APP. A gente pode ajudar, né? Formando uma vegetação própria, propícia para esse caso. Vamos adiante. E também a gente imaginou, poxa vida, a gente poderia, quem sabe, fazer uma contenção temporária dessa água aqui à esquerda, de forma que enche de água temporariamente e a gente coloca um palco flutuante e vira um lugar para apresentações, peças, eventos em cima. E aí, quem sabe, a gente possa fazer uma plateia que é um lugar para ficar, no lugar, quando não tem nada acontecendo em termos de evento, você tem um banco corrido, né, que seriam essas áreas laranjas, vermelhas que a gente propôs, né? E tem uma coisa na proposta que os teatros que a Lina fazia, que era uma extensão do palco. Se a gente olhar bem no teatro lá no MASP, no teatro, no auditório que tem lá embaixo, o MASP tem 2 laterais, que é uma extensão do palco, que dependendo da peça, do evento que se pode fazer, aquele lugar é a extensão do palco, os artistas podem fazer parte da cena que está propondo, continuar o palco nas 2 laterais. Olha que interessante. E a gente fez um palco aqui, na extensão, com essas 2 fitas, e tem uma fita no meio, que atravessa a plateia, vai lá em cima, vem aqui embaixo, e tem um morrote aqui que a equipe, essa equipe, ela é muito interessante. Eu abro um parentezinho para falar da equipe, que são 3 arquitetos, 2 meninas e um rapaz, que trabalham no Teatro Oficina, que fazem parte dessa equipe original, e mais 2 ex-alunos da escola da cidade. Aí eu conto depois, uma outra hora, como a gente montou esse grupo. Foi muito interessante, né? Vamos adiante. Aí nós humanizamos esse desenho de forma que, com isso, a gente pudesse imaginar uma vegetação, um uso, a quantidade de pessoas aí o tempo todo, né? É um teatro onde, na verdade, o usuário ele se confunde com uma representação de uma peça, né? Ou seja, a cidade é um teatro a céu aberto o tempo todo, né? E essa cena pode ser recortada no momento que interessar. Além dessa área, próximo slide, a gente já pode ir, Carol. A gente propôs esse edifício que está na parte mais superior, aqui mais à esquerda, um edifício de habitação de interesse social.
porque esta área é uma ZEIS também, Zona de Interesse Social, né? dentro do plano de prioridades que a área central tem. Porque tem uma demanda muito forte, muito grande de pessoas que têm uma vulnerabilidade em termos de moradia. E essa proposta pressupôs a gente fazer também, além dessa ressignificação do córrego, além de fazer a extensão do Teatro Oficina, a gente também contemplar com moradias, aí sim vai um parênteses interessante, ou vai um destaque interessante, que essas moradias são moradias locadas, né? Com subsídio público, a gente não seria transferido para uma determinada pessoa ou família, né? Assim a gente entende, depois também um caso muito próprio para a gente conversar, que seria as moradias de interesse social locadas. Além dessa área, abaixo do edifício, tem essas peças que são pintadas aí em amarelo, que são blocos culturais, que seria uma espécie de extensão da cultura local que existe muito forte, que é o imaterial do Bexiga, o tempo todo fazendo parte do preenchimento do material, né? Então, existem manifestações imateriais tradicionais, significativas nesse lugar, né? E abaixo dessa laje que foi prevista, existe também uma galeria de pequenas oficinas, porque é uma coisa muito própria do lugar você ter pequenos artesãos. São pequenos funileiros, serralheiros, costureiras, costureiros. Então, pequenas lojinhas de comida, né? Quitandas, são coisas boas que a gente não tem em qualquer lugar, porque, a gente conseguiu fazer tudo isso resumido num só lugar. Então, tem um hipermercado que tem todas essas coisas, abastece tudo isso, né? Mas também é uma outra conversa que podemos ter. Vamos adiante. Então, aí é uma vista geral. Vai adiante. Pode ir. Aí é uma visão totalmente ampla de cima. Do outro lado, você vê como é que esse edifício de moradia também é muito interessante. Vamos adiante. O corte do terreno, você vê que o córrego ele está tamponado naquela altura e a gente está fazendo essa contenção temporária dessa água que pode atender esse espelho d'água que interessa em alguns momentos, formar esse palco, essa convivência interessante. Vamos adiante. E é impressionante que esse plano, esse projeto foi apresentado durante as peças que o Zé Celso e a equipe do Teatro Oficina fez em 2020, final de 2019. Lá pelas tantas, né, no meio da peça, ele falava, olha, vamos falar um pouco do Parque Bexiga, e aí apresentava o Parque Bexiga. É impressionante essa coisa muito bonita que foi essa incorporação deste momento aqui que surgiu, por conta também das pessoas que se envolveram, seja elas os simpatizantes do Teatro Oficina, como também a equipe toda do Teatro Oficina. Quando nós apresentamos esse estudo para a equipe do Teatro Oficina, os artistas e o Zé Celso levantou e veio próximo de mim e falou, olha, eu com 84 anos nunca imaginei que fosse ter uma alegria tão grande como essa. Eu fiquei assim, sem palavras, né, até hoje. Então, é uma emoção muito forte. Vamos adiante.
E aí nós começamos a fazer movimentos no sentido de, junto com aquela equipe de rios e ruas, que é uma equipe muito interessante, um arquiteto e um geógrafo, que faz mapeamento dos córregos urbanos da cidade de São Paulo, nós fizemos um passeio pelo córrego Bexiga num final de semana, né? E fizemos esse passeio e localizamos a nascente, e aí foi aumentando as pessoas, a gente parava para conversar com os moradores, foi muito, muito interessante. Vamos adiante, né? Olha lá. Aí a gente foi vendo onde é que ele passava, o córrego. As pessoas sabem, os moradores, passa aqui, mais para cá, é mais para ali, abre aquele bueiro ali para você ver. Então, todo mundo... Aí a gente consegue olhar com muita propriedade que ele está vivo lá, tamponado. Vamos adiante. As crianças, sabe? Aí nós, antes de fazer esse passeio, nós nos reunimos para fazer umas peças que faziam parte desse passeio. Ou seja, nós fizemos uns chapéus desse tipo assim, né? Que era um cardume, na verdade era um cardume do rio Bexiga, que nós imaginamos. Vai lá, vamos adiante. E aí nós começamos a colar nas placas daquele lugar, além do seu endereço, quer dizer, eu moro na Rua Pedroso, mas eu sou dentro da bacia do rio Saracura. Essa é uma coisa muito interessante, se a gente conseguisse mapear a cada microbacia, né, com estratégias de pertencimento, a gente pudesse fazer com que as pessoas elas tivessem esse córrego ou essa microbacia como uma parte integrante do seu dia a dia, da sua vida. Eu moro na microbacia do rio Saracura, do córrego Saracura. Então, é um endereço que pode ser incrementado, além de estar morando na número tal do 618 da Rua Pedroso. Vamos adiante. E nós, de certa maneira, exercitamos isso. Olha lá. Até o Nabil estava lá, nesse passeio. Olha lá, ó, a gente está vendo lá o córrego, está ao tamponamento, uma inspeção de água pluvial lá na frente, que dá para você tirar e ver o córrego, ouvir o córrego passando. Vamos adiante. Vamos adiante. E aí houve uma votação na Câmara Municipal de um projeto de lei do vereador Natalini, que o ano passado ele encerrou a sua gestão e a sua participação como político, mas ele levou essa lei 805 de 17, desde 2017, e foi aprovado por todos os vereadores da Câmara Municipal, né? E no dia 28 de agosto de 2019 foi aprovado. Entretanto, vai adiante. Nós obtivemos uma vitória, foi uma coisa maravilhosa lá na Câmara Municipal. Vamos adiante, olha lá, Gilberto Natalini. Contudo, o prefeito vetou. Falou, não, isso é bom demais para ser verdade. Eu vou vetar. Também é um ponto para a gente conversar sobre isso. Então, houve o veto do prefeito. O prefeito foi contra. Tem uma série de razões políticas, provavelmente, para ele tomar essa atitude. Aí nós procuramos fazer um movimento para cair esse veto, mas até hoje nós não conseguimos fazer. Então, estamos parados aí, com o veto e com essa condição de ter sido aprovado por todos os vereadores, que poderá reverter esse processo, os vereadores, né,
criando uma condição de veto do veto. E com isso a gente pode ter, quem sabe, o Parque Bexiga aprovado oficialmente. Vamos adiante. Uma série de lives aconteceram ao longo de 2019 e 2020, e da qual nós participamos de uma dessas lives, que busca discutir, conversar. Esta live aqui do lado direito, não foi essa, mas essa tem um croquis nosso, mas nós participamos intensamente desse movimento ainda está vivo, com a Cecília Herzog, e nós participamos de uma live que foi uma das primeiras lives, né, em agosto do ano passado, em 8 de julho do ano passado, que discutiu, onde eu apresentei exatamente isso que nós estamos conversando aqui, tá bom? É isso, vamos adiante. Eu queria que vocês ouvissem esse sambinha que nós fizemos em comemoração no dia que nós aprovamos. Nós ficamos tão contentes que nós fomos para o Bexiga, num boteco, tomar 2 e 3 cachaças, e aí essa artista do Teatro Oficina fez essa música na hora que ela cantou. Se desse pra gente ouvir ela cantando, seria muito bom, hein, Carol? Não sei se vai ser possível. Esplendor, todo mundo te conhece aonde, pelo som. A gente pode colocar o link no chat depois para as pessoas. Tá bom. Vamos fazer isso. Tá bom. Então é isso. Isso. Muito obrigada, professor Massafumi. Nossa, dá, né? Muito pano para manga, não é? Dá vontade de sair fazendo um monte de coisa por aí. Deixa eu primeiro registrar, né? Lá no comecinho da nossa conversa, eu falei da professora Richilene, né? Mais uma vez, agradeço o seu apoio, né? Aqui, ela está aqui com a gente. Conseguiu entrar, né? Uma brechinha na agenda. Estou aqui. Não, foi uma brechona. Ouvi, acho que quase tudo. Aliás, só agradeço a Mariana e a presença, né, dos alunos todos aqui. Tem um monte de carinha que eu estou revendo. E, claro, da sua participação. Muito, muito obrigada. É muito bom, né, ouvir gente diferente aqui no nosso dia a dia, né? É extremamente enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Venha sempre. A gente é muito receptivo, não é, Mariana? A gente já está com várias ideias, né, professor? É isso. Eu fico muito agradecido aí, Richilene, vocês, Mariana, Carol. Eu acredito muito que vocês estejam criando uma atividade muito interessante, da qual a gente, nas primeiras trocas de conversas com a Mariana e com a Carol, a gente já começou a projetar coisas muito bonitas aí pela frente, viu? Sim. Então, a gente... Quero muito agradecer vocês. A gente tem um laboratório, a gente tem alguns laboratórios de pesquisa dentro da EMB. A EMB realmente, né, o nosso curso de arquitetura, ele é bem movimentado nessa questão de pesquisa. E o Preserva, que é um laboratório já antigo, né, ele começou quando eu entrei na coordenação. Então, eu estou aqui há 4 anos já, ele tem mais ou menos 3 anos e meio. É um laboratório já bem consolidado, né, com muita gente boa que passou e com muita produção, né? O laboratório, acho que com certeza é um dos que mais produzem e produzem com qualidade. E não é à toa que a gente tem muitos alunos que participam, né? Então, assim, a gente aceita muita ideia, né, Mariana? Trocamos e a gente tem muito aluno com vontade de produzir, né? Isso é muito legal. Então, as nossas pesquisas não ficam no mundo, né? Os professores brincam comigo, lá vem a Regi com um calendário, com um cronograma, porque eu falo, não pode ficar no mundo do pensamento, a gente tem que executar, né? Isso. Então, seja bem-vindo aqui à equipe, já virou da equipe, hein? Muito bom, ótimo. Obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer. Vamos abrir aí para conversa com os alunos, com quem puder conversar, quiser. Sim. Obrigada, Regi, mais uma vez.
Carol, você está com as perguntas? Exato. Eu não vou falar não, senão a professora Mariana vai brigar comigo. Boa noite. Eu sempre estou perdido nas coisas da faculdade. Pode, deve falar, Gabriel, fica à vontade. Boa noite, professores. Primeiramente, deixa eu abrir a câmera. Isso. Abre a câmera. Acho que nunca viu minha cara, então deixa eu fazer uma merda. Oi, professores. Primeiramente, obrigado pelo debate. E eu fiquei surpreso porque eu vim... A professora só está mostrando um monumento histórico na aula de teoria e história da arquitetura e urbanismo. Então, eu fiquei imaginando que a gente está olhando para as coisas antigas do Bexiga. E aí quebrou minhas pernas, que na hora que eu comecei a prestar atenção, professor, você basicamente explicou o meu projeto no LAURB. Simples assim, né? Nós temos que fazer 3 locais no projeto, e um deles é um dos córregos aqui do meu bairro, que é o córrego Tabatingueira. Então, eu vou basicamente usar o seu projeto de base porque eu estou pensando. Então, era só isso. E aí eu fiz uma pergunta, que é sobre a lei municipal está em conflito com a resolução do CONAMA, né, que é lei. Estava até discutindo isso antes de vir para a participação aqui. Então, essa é a minha pergunta. Está em conflito? Ou, assim, como a municipal vale, porque é mais antiga que o CONAMA, tem alguma coisa assim ou não? E é isso, parabéns, eu vou usar o seu trabalho como base. Tchau, e professor Márcio, daqui a pouco eu estou na sua. Gabriel, você está falando da lei que reconhece alguns córregos, isso é, rios como córregos, né? Isso, ele comentou que a lei tem uma lei municipal que pode construir lá no tamponal do córrego. Sim. E aí você tem a resolução econômica que você tem que deixar aberto o córrego e construir a partir de 30 metros, dependendo da largura do fluxo de água. Tem que decorar isso tudo, senão eu não apresento o meu projeto. Verdade. É isso mesmo. É impressionante a gente imaginar uma coisa que é propositada, provavelmente com o propósito de construir sobre os rios e com ou próximo dos rios, né? Você criar uma legislação que transforma o rio em galeria de água pluvial. Ou seja, você, ao transformar como galeria de água pluvial, a galeria pode passar embaixo dos edifícios, tudo bem. Se você tiver uma boa técnica, você constrói sobre ele, não é? A gente pode imaginar que o córrego Bexiga está passando por baixo da Câmara Municipal de São Paulo? Não, eu consigo. Porque eu fui tirar é impressionante como é que o que nós fizemos, né? Então, na verdade, existe sim uma contradição entre o CONAMA, a lei federal, que procura proteger os cursos d'água, né? Para isso, nós tivemos, acho que, equipes técnicas muito interessantes brasileiras, no sentido de criar proteções, legislações que protegem unidades de conservação, cursos d'água, rede hídrica, uma série de elementos que hoje nós podemos até considerar como sendo uma legislação muito interessante, muito avançada no sentido ambiental, reconhecida internacionalmente, né? Entretanto, alguns recursos que foram utilizados ao longo do tempo, né, procuram contornar essas legislações que são extremamente importantes para o país através dessas medidas locais, né? E assim, nós pudemos construir as marginais, né, as vias nos fundos dos vales, né? Então, tudo isso, na verdade, é um processo cultural também, né? Então, no fundo,
vai fazer parte do nosso processo da retomada dessa dinâmica que a gente colocou nos projetos, como sendo parte integrante do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Nós crescemos sem considerar, ou seja, nós não desenvolvemos. Então, tem uma diferença muito interessante entre crescimento e desenvolvimento. Nós crescemos como cidade, mas nós desenvolvemos pouco, talvez, né? Deixa eu fazer um comentário, né? Achei muito interessante, né? Essa ideia do projeto de vocês das microáreas de proteção, né? Porque me parece, vamos lembrar que a gente está, em tese, no próximo ano, ou talvez daqui a 2 anos, a gente vai ter uma nova discussão sobre plano diretor, né? Então, poder discutir essa lógica de você ter áreas de proteção numa escala um pouco menor, me parece que seria muito interessante, inclusive para você conseguir casar a questão de você ter essa proteção ambiental, que é, enfim, essencial, e você continuar tendo também, enfim, uma ocupação ali, seja residencial, comercial, seja lá o que for, né? Juntar os dois usos, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma área que tem uma senhora infraestrutura urbana, né? E em relação à área ali do Teatro Oficina, também achei muito interessante que, às vezes, o debate fica só em cima do Teatro Oficina, né? Claro que o teatro tem essa relevância, mas é muito legal ver no projeto de vocês que aquilo, na verdade, está sendo pensado como uma área para a cidade, ou seja, a partir do momento que você tem locação social, que você tem equipamentos culturais que não só o teatro, e a ação que vocês fizeram, né, de mapeamento, do rio na rua, e colocar o nome da bacia na placa também é muito legal nesse sentido realmente de reforçar vínculos e criar essa sensação de pertencimento. Um pouco nessa linha, vou aproveitar para falar uma pergunta que veio agora da Cláudia, né, que ela, complementada pelo Ângelo, né, que eles estão questionando essa viabilidade de destamponar só um trecho do córrego, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, não só sobre essa questão que acaba sendo uma questão técnica, né, de destamponar, mas também sobre, enfim, possibilidades outras no caso de não ser possível. Tá certo. Em termos técnicos, o que a gente está levantando, ou levantou já, é que a água pluvial da cidade, ela tem um encaminhamento. Por exemplo, a chuva que cai na rua, na calçada, tem as bocas de lobo que coletam a água, e essa água é levada para uma tubulação. Aí sim, é uma água que tem as galerias de água pluvial que tem os dimensionamentos previstos para receber essa água. Corre paralelamente a isso o rio, né? Então, o rio, provavelmente, de uma forma até específica, ele pode ter tido uma ligação clandestina de esgoto ao longo do tempo. Pode ser que essa água não esteja tão limpa, mas dá para a gente mapear onde estão essas conexões de esgoto, né? Mas no trecho onde a gente observou a montante desse pedaço, desse trecho, ele está bastante tamponado, né? Então, provavelmente, ele deve chegar razoavelmente limpo naquele pedaço. Não sabemos, né? Tudo isso vai fazer parte de vários estudos, de levantamentos, né? Então, é uma novidade, mas é um desafio interessante a ser feito, sabe? Que vai fazer parte da nossa busca enquanto projeto, de informações, de dados, de situações que ele se encontra, né?
É realmente complicado mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Posso aí, dar uma perguntadinha, professora? Professora, pode. A preocupação é, lógico, vai ser um grande desafio. Acredito que a gente tem tecnologia e disposição para fazer desse modo que fica maravilhoso aquele trecho ali. Minha preocupação é quando esse trecho canalizado, que é enorme, ele vai criar uma pressão com água de chuva. E eu já vi, eu quase morri numa situação em que a água saía do tubo por conta da chuva, né? Lugar de escoamento normal. E quando ela saía para o rio, ela saía de maneira bestial, assim, quase que subindo, né? Soprando para cima, por causa do problema que saía do tubo para a área aberta. É um problema grande, mas eu acho que tem. Vocês chegaram a pensar alguma coisa, tem alguma perspectiva nisso? Então, nós não temos essa medida ainda apurada, sabe? Por conta de que eu acredito que possa ocorrer isso que você está dizendo, sim, Ângelo, por conta do seguinte, quer dizer, é o Ângelo que está falando? Sim. Isso mesmo. Isso, então, porque nós podíamos, em alguns casos, que pode ser uma introdução de águas diferentes no córrego por conta dessa permeabilidade que não existe, a gente poderia não colocá-la ou desviá-la, né? Então, tudo isso vai fazer parte de estudos e de aprovações e de até mesmo mudanças de alguns parâmetros que até então vigoravam no córrego, ou seja, engata-se há um tempo atrás o esgoto, a água pluvial e joga lá para baixo que alguém vai aguentar isso, né? E o que aguenta isso? É a enchente, né? No fundo, a gente tem enchentes por conta exatamente desse descontrole a montante. É como se fosse a enchente resultado daquilo que a gente já conhece. Você não preparou, não fez um plano, não previu? Então aconteceu um problema na sua vida. É exatamente igual. Não é? Olha, professor Márcio, vamos, enfim, pelo nosso horário, vamos começar, né, a se dirigir para o encerramento. Sim. A gente tem três questões ainda, uma da Larissa e outra do Gabriel, que se relacionam ainda com essa questão desses córregos, né? Então, a Larissa pergunta se seria possível despoluir esses córregos depois de destamponar, e o Gabriel se existe um mapeamento de toda essa tubulação de drenagem, e tem uma outra, uma reflexão do professor Márcio, aliás, Márcio, se quiser falar, fica à vontade, né? Mas que ele está querendo saber como um pouco mais, assim, se houve esse diálogo com os atores sociais, principalmente com moradores, representantes de entidades outras. A gente sabe que tem entidades que são super a favor do projeto e entidades que nem tanto, né? Como que foi lidar com esses diferentes interesses aí para a área? Então, vamos lá. A primeira é mais técnica, né? A primeira pergunta. Eu acredito que no desenvolvimento do projeto, a gente pretende realmente resolver essa questão da poluição. Provavelmente, ele que se encontra poluído seria um sonho imaginar que as águas chegam limpas ali, né? Efetivamente, a gente tem um subsolo que é muito contaminado, você tem esgotos que são situações muito clandestinas ou perversas na cidade, né? Então, tudo isso, eu acredito também que um plano ou um projeto como esse possa despertar essa iniciativa de reversão desses valores, sabe? De reconhecer que, poxa, nós temos que cuidar dessa coisa que é a água que verte sozinha
imagina se essa água for ela vir sofrendo um cuidado, né, de despoluição. Ela vem obtendo uma despoluição gradativa. Olha que bonito que a gente pode fazer, né? Então, isso, se a gente desdobrar para todas as nascentes do Espigão da Paulista, a gente imagina que a gente pode combater, assim, uma reversão da ilha de calor. Olha que interessante, né? Então, a reversão de um processo que nós criamos ao longo de décadas pode se iniciar com um processo de renaturalização, ressignificação de algumas dessas nascentes e dos córregos, né? Então, realmente é um movimento de ressignificação, sabe, da nossa cultura cidadã. E isso é muito, acho que nós temos que ter adeptos para tudo isso. Contamos com vocês, por favor. E aí, lá no local, quando nós tivemos o veto, nós procuramos todas as entidades representativas do Bexiga para assinar um documento a favor do Parque Bexiga. Nós tivemos 150 assinaturas de entidades, né? É lógico que nós temos que, cada vez mais, horizontalizar as nossas decisões, a nossa percepção. Esse estudo, ele partiu de 5 pessoas, mas cada vez mais ele não é mais dessas 5 pessoas, ele é do Bexiga, ele é da cidade de São Paulo. Nós, como profissionais, talvez a gente tenha como responsabilidade social se posicionar diante de um problema, apresentar uma proposição como técnico. E esse é o início do processo. Não se trata de um projeto autoral, se trata de uma proposição onde o ponto de partida é esse. A partir daí, as entidades, as pessoas, a comunidade deve tocar adiante. A gente sempre diz nas conversas locais que esta é uma proposta que deverá ser desenvolvida de uma forma mais coletiva possível, não é? Existem, lógico, que questões que nós vamos esclarecer ao longo desse processo cada vez mais, sabe? Houve lá, eu fui fazer uma apresentação particular, eu com um público no Museu do Bexiga, numa noite de nhoque. Oh, o nhoque estava delicioso. E aí, lá pelas tantas, vamos parar um pouquinho aqui para ouvir o projeto do Parque Bexiga. Ouviu. Falou lá, alguém falou, e aí levantaram lá algumas pessoas questionando. Pô. Mas não vai ser uma área pública com mais uma área de gente sem moradia, drogados e tal. Então aí vem uma contrapartida desse plano que é coletivo cada vez mais, de criar situações onde a gente possa compartilhar uma gestão também, não é? Se a gente deixar a gestão pública, os projetos, infelizmente, eles foram muito geridos e concebidos a 4 paredes, a 4 portas e executados. Às vezes as pessoas do entorno nem sabiam o que estava acontecendo ali e, de repente, brota lá um centro cultural, uma casa de não sei o quê, pública, né? Até mesmo uma escola que você não sabe o que vai ter. Então, é uma coisa é uma prática muito esquisita que a gente terá que também fazer diferente, né? Por isso que eu acho que nós
temos muito que fazer com muitas pessoas. Eu clamo para que as universidades assumam um papel importante nesse momento, onde a gente possa sair para a rua com os nossos projetos como ponto de partida, para que a gente possa conversar com a comunidade. Nós não podemos encher as nossas prateleiras de projetos, né? Essa ideia do ponto de partida, acho que é muito importante, né? Para deixar claro, olha, é uma primeira ideia. Uma outra coisa que o senhor falou agora, né? Que tinha falado antes já do papel curativo e falou de novo, né? Da questão da ilha de calor. Poxa, seria muito legal também a gente conseguir medir quanto custa isso, que é uma coisa que muitas vezes se pensa só tipo, mas poxa, para fazer o parque vai gastar tanto. Ok, mas quanto que você gasta dentro do sistema de saúde, porque você tem não sei quantas pessoas com problema respiratório, né? Conseguir fazer essa comparação também seria uma forma, inclusive, de mostrar para as pessoas, tipo, olha, né? Vale a pena você fazer, porque você vai ter outros benefícios além, né, de preservação e da parte cultural e tudo mais. Acho que você abriu o microfone, fica à vontade. Sim. Bom, professor, eu sou o professor Márcio Reis, queria agradecer pela resposta à minha pergunta, achei fantástico isso, né? Acho que realmente eu acredito mais nessa mobilização, tanto da parte dos arquitetos, né? Não esperar a coisa chegar até o escritório, enfim, né? Acho que ter um interesse mesmo pela cidade, que é a cidade, o local onde que a arquitetura acontece, né? E em diferentes escalas e proposições. Eu achei também essa, né, da recuperação ali, né, do microclima, enfim, fantástica, né? E é uma coisa que poderia ser reproduzida em outras partes da cidade. Assim como a gente já tem visto esse movimento, né, de alguns grupos, de aproximação desses cursos d'água, né, esses córregos, a gente vê aqui na região da Vila Madalena, em algumas outras partes da cidade, né, por que não também dessa qualidade mesmo, né, que pode ser conseguida, sim, a partir dessa requalificação, né, da vegetação, de se criar essas áreas, né, que seriam pequenos pulmões aí, né, nesse sentido. Acho interessantíssimo isso. Né? É isso aí. Importante. Muito obrigado. Obrigado por poder ver os alunos aqui também. O Ângelo já se manifestou. Eu queria, se a gente for encerrar, eu gostaria de convidá-los todos para participar desse processo, tá bom? Seria muito bom. Gostaria muito de contar com vocês, o apoio efetivo, participando lá junto com a gente para fazer essas coisas acontecerem. Sabe, ó, né, até a professora Regiane já falou aqui, tipo, já é da casa, né? Então, acho que sim, inclusive nessa linha, né, do que vocês dois acabaram de falar, de ser proativo, né, e de pensar em todas essas alternativas, propor como uma forma de começar uma conversa, porque também não adianta muita gente falar, tem que mudar, mas, né, e aí? Qual que é a alternativa, né? Então, fazer essas propostas é muito importante. E sempre conversando, enfim, com todos os envolvidos, né? O pessoal que gosta e o pessoal que não gosta. Para terminar mesmo, o Marcelo tinha perguntado se ele podia falar. Marcelo, se você quiser ainda, se você for breve. Olá, boa noite. Não é tão voltado para a parte da região do Bexiga ali, é uma curiosidade que eu vi até no Instagram sobre parte de arquitetura e renovação, que eu vi que tem alguns países que estão utilizando a energia solar, né? Muitos países estão utilizando isso e algum desses países tem rios ou córregos que estão poluídos e aquilo meio que fica parado na cidade, né? Sem um uso específico. E pelo que eu vi, pelas pesquisas que eu tinha dado uma olhada,
esses países estão usando os painéis solares para cobrir a parte do rio, para vender aquela energia para empresas privadas, e com aquele retorno eles fazem a despoluição do córrego e do rio. E nós que moramos em São Paulo temos o Rio Pinheiros e o Tietê. O que o senhor acha, tipo, de uma iniciativa como esta em São Paulo? Então, essa iniciativa é interessante pelo fato de buscar a despoluição do rio. Sim, quando você tem uma iniciativa dessa, ela já é interessante. Contudo, eu acredito que nós possamos utilizar, hoje, reconhecidamente, existem o que é denominado como infraestrutura verde. É uma alternativa para a infraestrutura cinza, que é batizada de cinza, a infraestrutura convencional que nós fizemos até agora, do abastecimento de água, do tratamento de esgoto, ou seja, das técnicas convencionais que nós utilizamos até então na cidade, né? Quem sabe se esses rios que nós temos, a poluição que nós temos, pudesse ser feita com uma infraestrutura verde, a gente já começa a ter um outro caminho a ser trilhado que pode mudar alguns valores. Por exemplo, acabei de participar de um projeto para despoluição e tratamento da borda de um lago em Niterói, onde o tratamento do esgoto era feito, o projeto está sendo implantado agora, é feito através de plantas. São as tais wetlands, né? Essa técnica foi desenvolvida por um paisagista francês, que a gente tem contato com esse escritório, e que ele fez parte dessa equipe que introduziu nesse projeto esse tratamento. Então, imagina se isso a gente possa eventualmente fazer ao longo do córrego Pinheiros, Tietê, né? Você começa a introduzir outros elementos de dinâmicas que a natureza tem e que a gente facultou ao longo desse tempo, parecido com o que a gente acabou de conversar sobre esses projetos. Perfeito. Bom, estamos no horário agora. Quero mais uma vez agradecer muito a sua presença, professor. Foi realmente uma conversa muito boa e tenho certeza que a gente vai ter muita coisa aí para fazer para frente. O pessoal do laboratório com certeza vai participar, já teve gente aqui do laboratório de urbanismo também, então vamos continuar conversando sim. Agradeço a todo mundo que estava aqui, né, que ficou com a gente aqui até quase às 19 horas, com agradecimento especial para a equipe toda do Preserva, né, que conseguiu fazer com que tudo funcionasse bonitinho, em ordem. Tá? Muito bom. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição.